Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião, desejo te convidar a fechar os olhos e orar junto comigo. Senhor Deus que estás nos céus, como é bom, Senhor, mais uma vez estarmos aqui juntos, reunidos, invocando o teu santo nome, buscando a tua presença dia após dia, lutando contra o nosso próprio eu e com a presença do teu Santo Espírito vencendo a carne. Que nessa ocasião não seja diferente. Que nós possamos ter um momento incrível na Tua presença. Perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, o tema de hoje é um tema muito bom. Cristo se esvaziou. Davi se esvaziou de quê? Hoje nós vamos ver quais foram as escolhas voluntárias que Cristo fez quando veio a esse mundo. Nós vamos ver pelo menos duas coisas que ele deixou de utilizar, sendo o Filho de Deus e sendo uma das três pessoas da divindade. Tá bom? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Filipenses, Carta aos Filipenses, capítulo 2. Nós vamos ler o versículo 5 ao 7, que diz assim, ó. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Olha que ensinamento que Cristo tem para nos ensinar hoje. Cristo se esvaziou. Davi, qual foi os atributos ou as coisas que Cristo se esvaziou? Vamos à primeira. Cristo deixou de ser onipresente. Quando Cristo assume a sua posição de Deus, ele pode estar em qualquer lugar ao mesmo tempo. Não é vai ali e depois aparece aqui, não. Ele pode aparecer em vários lugares ao mesmo tempo. Por quê? Porque isso é um atributo da divindade, onipresença. Está em qualquer lugar. A gente vê essa realidade muito clara quando Lázaro morreu. Jesus recebe a carta falando sobre a doença de Lázaro muito antes. Porém, ele estava cumprindo uma obrigação, que era pregar o evangelho, estava ensinando, estava ocupado, cumprindo a missão do Salvador desse mundo. E por ele não ter o atributo, ou deixar de usar o atributo da onipresença, que é restrito a Deus, ele não pôde lá e visitar o seu amigo Lázaro e talvez curar a enfermidade dele. E por isso Lázaro morreu, né? Então a gente vê nesse exemplo claramente que Cristo, de fato, não usou um dos poderes da divindade. Um segundo aspecto que a meditação abordou foi a questão da onisciência. Você sabe o que é onisciência? Essa palavrinha um pouquinho complicada. Onisciência é saber de todas as coisas, desde o passado até o futuro. Cristo, por ser Deus, ele é onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Mas quando ele assumiu a figura humana, se tornou homem, semelhante a cada um de nós, sem pecado, vale ressaltar, ele deixou de ser onisciente. Ou seja, desde a sua infância, ele teve que aprender das coisas mais básicas até o avançado. E assim foi. Para você ter ideia, certa vez os discípulos perguntaram para ele, Jesus, quando é que essas coisas vão acontecer? Quando é que você vai vir? Quando é que o seu reino vai ser instalado? Como é que tudo vai suceder? Ele disse, olha, ninguém sabe. Nem os anjos sabem, nem o Filho de Deus, que sou eu sei. Somente o Pai. Por quê? Porque ele não estava usando o atributo da onisciência. Agora, Davi, depois que a gente meditou nesses dois pontos que Cristo se esvaziou, a gente pergunta por quê. E o próprio contexto, o verso, responde essa pergunta. Por que é que ele precisou se esvaziar? Releia comigo o verso 5. Ele diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Se você for lá para o versículo 7, ele diz assim, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de quem? De servo. Jesus veio para servir.
Jesus escolheu servir, ele não simplesmente estava cumprindo um mandato do pai dele, uma ordem do pai dele. A gente conhece aquele texto do João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, né, para que morresse por mim e por você. Mas se a gente for ampliar esse conceito, a gente, com base nesse texto, a gente deve afirmar também que, além de ser a vontade do Pai, que Jesus vertesse o seu sangue por cada um de nós, Cristo também tomou essa escolha voluntária de fazer isso. E isso nos traz um ensinamento maravilhoso. E é com esse ensinamento que eu quero encerrar o momento com Deus hoje. Eu quero que você reflita no seguinte: será que eu e você também não estamos precisando abrir mão de algumas coisas para poder alcançar coisas mais excelentes, coisas que agradam à vontade de Deus? Às vezes eu e você nos pegamos com coisas tão supérfluas, tão simples, tão passageiras, que quando a gente reflete, para pensar, que muitas vezes a gente faz as coisas sem nem pensar. Mas quando a gente tira tempo para pensar e refletir, a gente diz: meu Deus do céu, isso é uma coisa tão pequena para eu me pegar com isso. Veja, uma das coisas que era necessário para que o sacrifício de Cristo fosse aceito era que ele se esvaziasse de sua divindade. E quando a gente analisa e avalia isso, não era uma coisa pequena, não era qualquer coisa. Cristo teria que deixar de ser todo-poderoso Deus. E ele tomou essa escolha para alcançar a mim e a você. O que é que você precisa deixar de lado? O que é que você precisa se esvaziar para poder ser alcançado por Deus? Reflita nisso hoje e tome essa decisão no dia de hoje. Tá bom? Papai do céu te abençoe nesse dia tão especial, dia 25 de dezembro. Estamos chegando ao final do ano, hein? Como é que está sendo aí as festividades? Papai do céu abençoe, tá? Fica com Deus e amanhã, pela graça de Deus, estamos aqui novamente. Então, o nosso encontro está marcado para juntos termos mais uma vez um momento com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.